Stalin e as atrocidades de seu governo. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Como um ser humano de origem humilde, tornou-se um dos maiores e cruéis ditadores de toda a história. Joseph Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878 na cidade de Gori, na Geórgia, então parte do Império Russo. Ele era filho de um sapateiro e de uma lavadeira. O início da vida de Stalin foi marcado pela pobreza e dificuldades. Seu pai era um alcoólatra abusivo que batia na esposa e no filho, e sua família lutava para sobreviver. A mãe de Stalin, que tinha ambições de que seu filho se tornasse padre, o mandou para uma escola da igreja, mas ele foi expulso por desobediência em 1899. Stalin matriculou-se no Seminário Teológico de Tiflis, onde estudou teologia e marxismo. Foi nessa época que se envolveu em atividades revolucionárias, filiando-se ao Partido Social Democrata Marxista e organizando greves e manifestações. Depois de ser expulso do seminário, em 1899, por suas atividades revolucionárias, Stalin tornou-se um revolucionário em tempo integral, trabalhando na clandestinidade para divulgar as ideias marxistas e organizar os trabalhadores. Ele foi preso várias vezes por suas atividades e passou um tempo na prisão e no exílio na Sibéria. Apesar das dificuldades de sua juventude, Stalin era um habilidoso organizador e estrategista e rapidamente subiu na hierarquia do Partido Comunista. Durante a época da Revolução Bolchevique, em 1917, Stalin já era uma figura-chave no partido e desempenhou um papel crucial no estabelecimento da União Soviética. Joseph Stalin tornou-se um político e ditador soviético, que serviu como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1922 até 1927, quando tornou-se líder da União Soviética após a morte de Vladimir Lenin, que era conhecido por sua crueldade em lidar com rivais políticos e dissidentes. O regime de Stalin foi caracterizado por um culto à personalidade, sendo retratado como uma figura heróica, que não podia errar. Desempenhou um papel fundamental na vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e a subsequente reconstrução do país. Mesmo assim, é o responsável por alguns dos piores crimes da história da humanidade. Sob sua liderança, milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas, em nome de uma ideologia comunista, que ele acreditava ser a única maneira de governar, contrariando o modelo capitalista. Stalin foi o responsável por algumas das atrocidades contra estrangeiros e contra o seu próprio povo, como por exemplo, o Grande Expurgo. Entre 1936 e 1938, Stalin conduziu uma série de expurgos políticos que visavam eliminar qualquer oposição real ou imaginária a seu governo. Milhares de membros do Partido Comunista, criminosos, membros de comunidades religiosas, ex-membros dos partidos políticos, opositores dos bolcheviques, cossacos, proprietários rurais e todas as pessoas consideradas opositoras ao regime passaram a ser perseguidos, incluindo muitos líderes do alto escalão, que foram presos, torturados e executados. Estima-se que cerca de 700 mil pessoas foram executadas nesse período. O Holodomor foi uma fome causada pelo homem que ocorreu na Ucrânia soviética de 1932 a 1933. Estima-se que cerca de 3 a 7 milhões de pessoas morreram como resultado da fome, causada por uma combinação de fatores, incluindo a coletivização forçada da agricultura, quebra da safra e a política governamental, que priorizava a exportação sobre as necessidades domésticas da população. O governo soviético negou a existência da fome e até continuou a exportar grãos da Ucrânia durante o auge da crise. O governo também impediu que os ucranianos deixassem as áreas afetadas e bloqueou os esforços de ajuda de outros países. Apesar disso, o Holodomor não foi reconhecido como um genocídio pelo governo soviético ou pela comunidade internacional, até muitos anos depois. No entanto, é amplamente considerado um dos exemplos mais devastadores de fome patrocinada pelo Estado na história e um capítulo trágico na história da Ucrânia. Campos de trabalho forçado. Stalin também foi o responsável pela criação de campos de trabalho forçado a partir da década de 1930
que eram conhecidos como gulags e que se tornaram característicos de opressão e crueldade. Esses campos foram criados para punir dissidentes políticos, prisioneiros de guerra, prisioneiros comuns e outras pessoas consideradas inimigas do Estado. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar longas horas em condições extremamente precárias, muitas vezes sem comida suficiente ou assistência médica. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas passaram pelos gulags durante o governo de Stalin, e muitas morreram devido às condições desumanas lá existentes. Coletivização forçada do trabalho. Stalin também implementou uma política de coletivização forçada da agricultura, que levou à fome e à morte de milhões de pessoas. A política visava acabar com a propriedade privada da terra e transformar os camponeses em trabalhadores coletivos, onde a produção seria compartilhada em prol do bem comum. No entanto, a implementação desta política foi desastrosa. Os camponeses resistiram à perda de suas terras e gado, e muitos foram mortos ou exilados por se oporem à coletivização. Além disso, a má administração e a falta de investimento na agricultura levaram à economia ou ao racionamento de alimentos, o que acabou gerando grande fome e também a morte de milhões de pessoas novamente. Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953, aos 74 anos. A causa oficial de sua morte foi listada como um derrame, mas há especulações de que ele pode ter sido envenenado por seus rivais políticos. A saúde de Stalin vinha piorando há algum tempo. Antes de sua morte, ele sofreu um grande ataque cardíaco em 1945. Nos meses que antecederam a sua morte, ele tornou-se cada vez mais paranoico e recluso, e começou a limpar o seu círculo íntimo de rivais em potencial. Após a sua morte, Stalin foi embalsamado e exposto ao público na Praça Vermelha de Moscou. Mais tarde, ele foi enterrado ao lado de Lenin no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, onde o seu corpo permaneceu até 1961, quando foi removido e enterrado em um local menos proeminente, devido a mudanças políticas na União Soviética. Pode-se concluir assim que o legado de Stalin permanece controverso, com algumas pessoas vendo ele como um herói que levou a União Soviética à vitória sobre o fascismo, porém pode-se afirmar também que Stalin foi um líder político que cometeu diversas atrocidades contra o seu próprio povo, incluindo a perseguição política e execução em massa, a criação de campos de trabalho forçado e a coletivização forçada da agricultura. Estima-se que milhões de pessoas foram mortas ou mortas devido às políticas cruéis de Stalin, deixando um legado de terror e sofrimento que perdura até hoje de certa forma. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E até o próximo vídeo.